Eu fazia um programa de rádio em Porto Alegre e não é como hoje. Hoje a gente tem o computador, mensagem, né, o WhatsApp. Naquela época era só telefone. E aí tinha o momento do ouvinte, uns 20 minutos, que era uma ligação em cima da outra. Congestionava o telefone da emissora. O pessoal perguntando. Abriu o espaço e foi pergunta e resposta. De repente estava terminando o espaço, alguém liga. Ô, seu Edomar, tô lhe escutando hoje a primeira vez. Eu quero saber se tem alguma esperança para quem é diabético, insulino dependente, com retinopatia diabética, quase cego. Então hoje a gente trabalha diante das câmeras. A gente tem que cuidar até da postura, né? Exato. Mas na época era só rádio. Eu olhei pro técnico de som assim e fiz assim, quando ele estava contando, eu fiz assim, tá, né? Esse tá, né? Mas, né? Dê esperança. Você não pode tirar a esperança de ninguém. Claro. Sabe? Às vezes uma palavra cura. Eu tenho uma frase que é tirada de um provérbio médico. O provérbio original é: na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Esse é o provérbio original, o provérbio francês. Quer dizer, tu não pode garantir e não pode desenganar. Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. E aí eu mudei o provérbio. Eu digo, na medicina e no amor, nunca diga não. Não tem chance. E eu dei esperança para esse cara. Fechou o espaço do ouvinte, falei mais algumas coisas, terminou o programa. No outro dia o cara bateu lá no consultório, sem marcar consulta, sem nada, e queria ser atendido. E não tinha horário, eu escutei, o consultório era pequeno, escutei a secretária, ele discutindo, explicando, né? E ele queria falar comigo. Aí ela tinha uns retornos à tarde, ela empurrou os retornos e abriu um espaço na agenda para ele. E ele entrou, assim, um óculos, né? Apalpando. Ele disse: ontem eu estava escutando o seu programa, fui eu que lhe liguei lá. Ele disse, eu estava sozinho em casa, a mulher e a filha saíram, e eu fiquei fazendo uma reflexão, era uma quarta-feira, e eu fiquei falando com Deus sozinho. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu comi, eu bebi, eu fumei, eu aprontei, e hoje eu tô assim, eu ando às apalpadelas. Mas ele disse que nessa hora, ele falou sozinho com Deus e disse, mas meu Deus, se tu não me deixar eu ficar pior do que isso, já tá bom. E ele se emocionou e começou a chorar, sozinho em casa. Chorou, descarregou. E aí agora, quando passou aquele momento de emoção, ele disse, eu vou ligar o rádio. Olha o senhor lá falando. Ligou, quarta-feira, futebol. Outra emissora, futebol. Música, futebol, música, só tinha isso. E ele foi correndo o dial. Lá no finalzinho do dial, opa, uma coisa diferente. O cara falando de saúde, o cara dando dica, o povo ligando. Ele disse, pode ser uma resposta de Deus para mim isso aí. Aí ele contou que ligou. Dei o tratamento. Foi embora. 15 dias depois, naquele tempo a gente não tinha tanto cuidado, né? Hoje, tu vem consultar comigo, eu salvo o teu olho ali, já tá na nuvem. Naquele tempo, eu salvava uma vez por mês, num HD e tal, né? E ele veio, deu um acidente no meu computador, queimou, perdi tudo que eu tinha ali. E eu não tinha salvo o olho dele. O olho dele era importante. Uns 15 dias depois, liguei para ele. Seu Cláudio, e ele, pois não, que é o professor Edomar. E ele tava meio jururu para baixo. O que está acontecendo? Tá tendo umas reações. O senhor esqueceu de uma plaquinha que eu deixei pendurada no senhor? Plaquinha, senhor Edomar? Todo meu paciente sai com uma plaquinha pendurada no corpo? Que plaquinha? Aquela plaquinha que diz assim, desculpe os transtornos, estamos em obras, estamos em reforma. O tratamento natural provoca umas reações de limpeza. Sim. E ele estava tendo essas reações. Então é isso. E eu não tinha me antenado para isso. Não, seu Cláudio, não. Continua o seu tratamento, não se apavore, não. Isso aí faz parte. Mas, seu Cláudio, eu perdi os seus olhos. Perdi a foto do olho dele. E o senhor pode vir aqui para eu tirar outra foto? Dali ele voltou lá, ainda, sabe, todo inseguro. Foi embora. 3 meses depois, o homem volta, elegante. Ele viu que eu trabalhava assim, né, de terno, gravata. Ele chegou lá de gravata, de terno, trouxe a esposa para consultar, veio fazer o retorno dele e ele chegou e disse assim, seu Edomar, eu estou lhe vendo hoje a primeira vez. Você tá brincando. As outras 2 vezes eu só via vulto. Hoje eu estou lhe vendo o seu rosto direitinho. O senhor tá com uma camisa assim, uma gravata com os detalhes miudinhos. O senhor tá com uma gravata bem assim. Gente, eu me arrepiei tudo na hora quando ele contou isso. E esse seu Cláudio,
evoluiu tanto que largou remédio, largou insulina, era insulino dependente só com alimentação. E aí, nos próximos programas de rádio, ele participava quase todo o programa. E um dia ele disse assim, eu não consigo imaginar, professor, como é que eu não gostava de comer essas coisas que o senhor me ensinou a comer. Eu não consigo me imaginar voltar a comer o que eu comia antes, porque isso aqui salvou a minha vida. E ele é todo emocional, então ele diz assim, ó, que às vezes ele tá lá no meio dos amigos, ele ainda participa lá de um clube, e diz que, claro que ele não ficou com a visão perfeita, mas ele enxerga hoje sem óculos. Já tá ótimo, né? Tá ótimo, mas ele diz que tem momentos que clareia tanto a visão que ele se emociona no meio do nada e ele dá um grito. Edomar! O pessoal olha assim, o que ele tá falando, né? Porque o meu nome não é um nome tão conhecido, ninguém imagina que isso aí é um nome próprio. Aí o pessoal olha pra ele assim, gente, eu não tô louco não. Eu tô lembrando que eu não enxergava e agora eu tô enxergando também, eu tô lembrando do meu terapeuta cujo nome é Edomar. Puxa Que vida. maravilha!